Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, sobre o seu trabalho e tudo onde você fazer, chegar, tocar, que possa mesmo carregar a presença de Deus. Bom dia com alegria. Que bom começarmos mais uma manhã diante da presença do Pai, poder ser sustentados por Ele, que você possa mesmo manifestar o céu, viu? Que seja mais um dia que possamos manifestar o céu em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Se você está aqui também pela primeira vez, que alegria ter você por aqui. Nós vamos fazer mais uma leitura devocional, olhando para a palavra e extraindo dela aquilo que nós temos para essa manhã. Que bom que vocês estão aqui comigo. Não sei quais são os seus motivos para poder agradecer nessa manhã, mas eu queria que você pensasse nesse momento em 5 coisas que você é grato. E você vai declarar aí em voz alta aonde você está. E você vai falar: Deus, eu sou grato pela casa que eu moro. Eu sou grata pela minha família, eu sou grata pelo sol, eu sou grato, Pai amado, pelas condições que o Senhor traz para minha casa, eu sou grata pelo alimento, eu sou grato pelo cobertor que eu dormi, eu sou grata, e você vai falando, eu sou grato. Sabe por quê? Eu queria que a gente já começasse essa manhã agradecendo ao Senhor. Porque se tem uma coisa que fez o povo dar voltas e mais volta no Egito, foi o fato deles serem murmuradores, sabe? O fato deles questionarem tudo, o fato deles terem uma ingratidão muito grande, porque quando aquele povo saiu do Egito e começou a caminhar no deserto, eles começaram a ser sustentados por Deus. Só que o sustento de Deus não vinha da maneira que eles esperavam. E talvez hoje você acordou falando um tanto de coisa que precisa ser feito na sua vida e que você ainda não viu solução para essa questão, ou você não viu a mão de Deus agindo da forma que você imaginava. E aí isso acaba nos levando para um lugar de ingratidão muito alto, sabe? Da gente começar a pensar e falar assim, nossa, mas eu precisava pagar uma conta hoje, nossa, eu não tenho o pãozinho que eu gosto todas as manhãs, eu não tenho uma carne boa para poder fazer no almoço, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, hoje está faltando isso, até agora não saiu a resposta daquele emprego que eu estava esperando, eu não tenho, e a gente começa a entrar num monte de não tenho, preciso, não estou vendo a provisão chegar, se eu tivesse ficado daquela forma, por que eu fui ouvir a voz de Deus pedindo para eu poder mudar de casa? E a gente entra em infindáveis questões que nos leva a um lugar de ingratidão. Porém, se você começa seu dia agradecendo por tudo que você tem, você já começa imediatamente a se livrar de um lugar de murmuração. Eu não sei se você já percebeu, mas tem pessoas que você chega perto dela e ela só murmura e só reclama. E se você perguntar como está a sua vida, a pessoa começa a murmurar e reclamar de 1000 coisas e fala, eu tô levando. Quando você cumprimenta uma pessoa e pergunta como ela está, e ela diz, eu tô levando, mas me dá uma preguiça dessa pessoa, sabe? As coisas estão indo. Tem gente que você pergunta como tá, e a resposta é, eu tô levando. Gente que começa a resposta com eu tô levando, me dá muita preguiça, porque a gente começa a sondar o coração e ver o tanto que aquela pessoa carrega uma ingratidão. Tem pessoas que só sabem olhar o ponto negativo da vida. Então eu queria que você começasse a falar com Deus assim, Deus, eu sou grato por isso, por isso, por isso, por isso, e pelas coisas que você tem. Porque se você começar a olhar a falta que tem na sua vida, você vai começar a reclamar e murmurar e entrar num ponto de lamento. Mas Deus, Ele já te deu tantas coisas, sabe? E é clássico o argumento que a gente diz e fala assim, se nós formos parar para pensar, sempre vai ter alguém pior do que a gente. Sempre tem. Não tem ninguém numa situação tão ruim que não possa piorar. Então, agradeça. Comece o seu dia agradecendo a Deus.
E se você falar assim, Raira, eu não tenho nada para comer hoje dentro de casa. Você vai falar assim, ainda eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pela minha família, pelo pai, pela mãe, Raira, eu sou sozinho no mundo. Você vai agradecer, eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso falar. E aí, Raira, eu não consigo falar. E aí você vai achar ainda motivos para poder agradecer. Seja grato e você vai ver o mover do céu sobre a sua vida, sabe? A gente está fazendo uma trajetória lendo o livro de Salmos, e Salmos carrega uma riqueza muito grande. Davi mostra pra gente que não tem situação ruim que não possa piorar, e mesmo assim ele consegue render louvores e gratidão ao Senhor. O meu papel nesta manhã, eu quero começar essa live mostrando pra você que se nós quisermos, a gente vai entrar num ponto de murmuração muito grande e não vai sair dele. Mas se você quiser, você pode olhar pra sua vida como um todo e ver motivos para poder agradecer, e o céu vai se movimentar sobre a sua vida. Amém? Bom dia, minha irmã linda. Te amo, fofinha. Deus te abençoa. É isso. Nós vamos começar. E você vai proferir aí 5 coisas. Se você conseguir falar mais, você vai falar mais. Nós vamos agradecer ao Senhor. E aí nós vamos começar a ler a palavra. Amém? Isso vai trabalhar tanto seu cérebro que já vai te despertar para uma alegria da vida. Porque vai ter gente que já acorda assim, ó, tem mais um dia para levantar. Aí, gente, se eu fosse pensar os motivos que eu tenho para poder questionar, indagar, murmurar, eu tenho vários. O primeiro dele é que a minha cabeça está estourando. E doendo. Se eu ficar pensando na minha cabeça doendo, eu não vinha para essa live. Eu ia falar, Deus, a minha cabeça tá doendo e eu não tô dando conta. Ai, eu não tenho café em casa, tenho que comprar café. Tá sem café aqui em casa. Ai, eu tô sem meus remédios, cadê meus remédios? E aí eu começo a lamentar. E se eu procurar pontos para poder lamentar, eu tenho vários. Mas nós vamos agradecer. Vamos agradecer e falar, Deus, muito obrigada. Tá? Você que está entrando aqui, bom dia. Já começa agradecendo ao Senhor por tudo que você tem. E aí nós vamos ler a palavra. Amém? Se você pode, fecha seus olhos. Recline sua cabeça e nós vamos pedir para que o Espírito Santo esteja nesse lugar falando conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos nos apresentar diante do Senhor. Pai amado, toda a criação se apresenta diante de Ti, não tem nada que passe desapercebido do Teu altar. Nós somos gratos, Pai, pela vida, como nós temos uma gratidão imensa porque o Senhor é o nosso Deus. Nós não Te louvamos, não Te agradecemos porque o Senhor tem feito alguma coisa por nós, mas nós Te agradecemos por quem o Senhor é, Pai, por quem o Senhor é. E o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é El Shaddai. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós somos gratos, Pai. Gratos por tudo que o Senhor tem manifestado e feito na nossa vida. Quero Te agradecer aqui, Pai, pelos livramentos invisíveis que nós recebemos. Quantos livramentos nós recebemos e não vemos. E por isso nós não agradecemos. Mas nós queremos agradecer por cada livramento que o Senhor nos dá, que nós não enxergamos. Quero agradecer, Pai, pela presença do Teu Espírito que é vivo dentro de nós, pela morada que Ele escolheu fazer dentro de cada um de nós. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigado pela autoridade que do céu nos é dada através do nome de Jesus. Obrigado, Pai amado, porque em Ti nós estamos seguros. Obrigado porque em Ti nós podemos achar refrigério e nós entramos num lugar de esperar com paciência no Senhor e ouvir a voz do céu. Que seja mais uma manhã, Pai, regada pela Tua presença, mais uma manhã onde a presença do Teu Espírito Santo seja vivo dentro de nós, que nós possamos olhar para essa palavra e entender o que ela quer nos dizer, Pai. Vem com a autoridade do céu, vem com a graça, bondade, misericórdia e nos faça ter alegria de vida, Pai, não diante de circunstâncias, porque as circunstâncias elas podem mudar, mas diante de quem o Senhor é, que a nossa alegria esteja em olhar para o Senhor, Deus. Eu quero mesmo orar e declarar que os Teus pés sejam o lugar mais alto que nós ansiamos estar, Pai. Que o nosso anseio seja mesmo estar aos Teus pés. Pai, não queremos dar ordem sobre o que o Senhor tem que fazer ou manifestar nesta manhã, mas nós queremos pedir para que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu entrego cada filho,
cada filha diante do teu altar. Toma conta da vida de cada um que aqui está, Pai, e da casa deles também. Que a nossa vida possa ser uma manifestação clara da glória de Deus e que possamos entrar num lugar de arrependimento, Pai, porque sabemos que sem o arrependimento o Senhor não virá. Não virá, Pai. Nos ensina a nos arrepender de verdade dos nossos maus caminhos, das nossas mazelas, do nosso egoísmo, da iniquidade que habita dentro de nós, Pai. Nós não aceitamos a natureza caída adâmica, mas antes, Pai, nós nos refugiamos na natureza viva de Jesus Cristo. Nós pedimos para que o Senhor venha mesmo e refaça o nosso DNA, Pai. Se Adão pecou e vem com esse DNA caído dentro de nós, nós também sabemos que em Jesus somos enxertados em uma videira verdadeira. E essa videira verdadeira produz vida dentro de nós e vida em abundância, Pai. Nos leva, Deus, a esse lugar de arrependimento e entendimento de quem o Senhor é, para que possamos ser 1% melhor cada dia, Pai. 1% melhor. Não falo de uma transformação rápida, brusca, de ontem ser algo e hoje ser totalmente diferente, mas de 1% melhores todos os dias. Aprendemos, Pai, que quanto mais aproximamos do Senhor, nós vemos o tanto que somos falhos e pecadores. Obrigada, Jesus, por trazer essa consciência dentro de nós. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Então vem nessa manhã, Pai, e cumpra o teu propósito. Eu quero me posicionar diante da tua vontade. Fala, Pai, aos teus filhos, conforme o teu querer. Eu entendo que eu sou somente a torneira, Pai, e que se o Senhor abre, águas, elas vão fluir através de mim, Pai. Não porque eu tenho algo para poder entregar para os meus irmãos, mas porque o Senhor escolheu fazer através de mim. E eu sou grata por ser participante daquilo que o Senhor está movendo e fazendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. E amém. E amém? Bom dia, bom dia. Esfrega a mão assim, ó, e fala, bora para mais um dia. Salmo 7. Nós vamos ler o Salmo 7 e, dando tempo, nós vamos ler o 27 também, tá bom? Deixa eu ler o comentário aqui da Lila. Eu acordei desse jeito, já com esses pensamentos, tipo, assim com a cabeça a mil, demorei para levantar, mas me levantei porque eu sei que eu não vou resolver, mas sim o Senhor. Amém. Glória a Deus, Lila. É esse mesmo o pensamento. Tá? Bora, porque já tá na hora. Salmo 7. A minha tradução é a NVT, tá bom? E eu coloquei um título assim: Quando o céu me defende e a presença me sustenta. Vamos entender isso. Quando o céu me defende. Eu queria te falar que às vezes nós temos hábitos de querer nos justificar diante das circunstâncias da vida. Mas uma vez eu aprendi que quem tá certo não se justifica e você não precisa ficar entregando lamentos para as pessoas, falando, porque isso, aquilo, porque aquilo outro aqui, não justifica, sabe? O céu, ele nos defende. O Senhor é que vai te sustentar, o Senhor é que vai te defender e você não precisa falar nada, sabe? É o céu que te defende. Vamos ver o que está acontecendo. O título da minha Bíblia fala assim: Salmo que Davi cantou ao Senhor sobre Cuxi, o benjamita. Versículo 1. Em ti me refugio, Senhor, meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão sem que ninguém me resgate. O Senhor, meu Deus, se fiz o mal, se cometi injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que os meus inimigos me persigam e me capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem a minha honra. Davi está começando a dizer e falar: Deus, o Senhor é o meu refúgio, salva-me daqueles que me perseguem. Deixa eu voltar aqui. Salva-me daqueles que me perseguem. Deixa eu abrir aqui o outro. Pelo que vemos, né? Pelo título que foi falado, Cuxi, o benjamita,
estava aqui perseguindo ou levantando calúnias. Talvez esse benjamita era a pessoa que estava entregando Davi para Saul e falando: olha, Saul, Davi está desse lado, Davi está desse outro lado. E ele ficou um pouco irritado. Olha, Deus, o que eu fiz? Se eu tiver feito algum mal, que o Senhor me castigue, me puna. Mas eu não fiz nada para que Saul esteja atrás de mim. O que está acontecendo? E nós vamos olhar para várias vezes em Salmos e ver essa circunstância de alguém falando: Deus, é somente o Senhor que pode me justificar. É somente o Senhor que pode fazer uma avaliação justa a meu respeito. Então nós aprendemos aqui com esses salmos que, independente da acusação que estão fazendo contra você, ou quantas pessoas se levantam para proferir algo a seu respeito, lembre-se que o Senhor, Ele te justifica. É muito feio a pessoa que fica se justificando, sabe? Daquele tipo, chegou atrasado no lugar. E aí a pessoa chega e fala assim: nossa, me desculpa, eu cheguei atrasado porque quando eu saí o trânsito estava assim, assim, aquilo. E aí quando eu saí o meu bebê sujou todo. Não. Se programa, saia mais cedo e não dê desculpas. Porque é feio a pessoa ficar se justificando. É muito mais bonito você chegar e falar assim: me desculpa pelo atraso, me perdoe pelo atraso. E aí a pessoa vai falar, me perdoa. É muito mais bonito. Eu não sei se alguém dentre nós tem esse hábito de ficar se justificando, mas eu queria que você saísse desse lugar de justificação, sabe? Uma amiga minha teve um tempo atrás, ela escolheu um vestido para ir numa festa, vestido lindo, maravilhoso, e ela escolheu com bastante tempo de antecedência. E aí ela falou que depois, logo após, ela descobriu uma pessoa que tinha alugado ou mandado fazer um vestido muito parecido com o dela. E ela falou assim: ah, mas e aí se as pessoas na hora de chegar na festa, bem da mesma cor, e se as pessoas chegarem na festa e falar que eu imitei ela? Eu falei: você não tem que se justificar. Ah, mas eu não quero que as pessoas pensem que eu tô copiando ninguém, isso, aquilo, outro. Eu falei que, olha, você copiou ela? Não, a gente escolheu em tempo totalmente diferente. Eu falei: então tá bom, você vai fazer o seguinte: não fala nada, não mexa, não se justifique. E ainda que se alguém vir pra você e fale, né? Nossa, o seu vestido é igual da Ana. Deixa falar, dá um sorriso assim, ó. E pronto, acabou. Não tem que justificar, falar que você comprou, alugou primeiro e ela tem o perfil de mostrar ainda conversa e justificar mostrando prints e muito mais. Eu falei: não tem que justificar. E às vezes, quantas vezes, né, nós vamos querer justificar algo para mostrar para as pessoas que estamos corretos? Não. Deixa o céu te justificar. Deixa as pessoas acharem o que elas quiserem. Uma das maiores marcas que a ausência do pai, da mãe, né, um lugar de orfandade, ele vai carregar, é a necessidade de aprovação. E eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, já cometi vários erros na minha vida por necessidade de aprovação, por querer ser aceito em algum lugar, por querer pensar igual os outros estão pensando e não me posicionar numa mesa, porque o meu pensamento seria diferente do outro e isso faria com que as pessoas me rejeitassem. E a orfandade, você não quer vê-la de novo. Você não quer ter rejeição, você não quer que as pessoas te abandonem, você quer ser aceito por todo mundo. Você quer que todo mundo comente que está gostando do conteúdo que você produz e mil coisas mais. Nós temos essa raiz, né? Quando você não vive uma paternidade e uma maternidade correta, você sofre esses reflexos, que é a raiz de rejeição. Raiz de rejeição, e depois isso aí vai te colocar num ponto de insegurança, num ponto de medo, num ponto de necessidade de aprovação, dificuldade de criar laços, querer ser aceito por todo mundo, e ele desce ladeira abaixo. Mas eu quero te falar uma coisa: uma vez que você entende que você é filho, que você é filha, você não necessita mais da necessidade dessa aprovação dos outros. Você não precisa que os outros te aprovem, te valide, porque o Senhor é quem vai fazer isso para você. Se tem alguém que tem que te aprovar e tem que te validar, é o Senhor, somente Ele, mais ninguém. Por isso não queira se justificar. Se você não se libertar dessa necessidade de aprovação,
você vai cair nesse lugar de ficar se justificando. Sabe? E pronto. Então saia desse lugar de ficar dependendo da aprovação dos outros. De não viver o seu chamado porque você depende de uma aprovação, sabe? Muitas pessoas não vivem o chamado porque se colocam num lugar de talvez, eu não tenho todo o conhecimento, eu não tenho todas as ferramentas, eu não tenho uma estratégia e por isso eu não vou fazer. Quando você entende quem você é em Cristo, você começa e depois você melhora. Faz mais um pouco, depois melhora. E tá tudo certo. Tem gente que não sai do lugar porque depende do que o outro vai falar. Nossa, mas e se eu colocar aqui no meu Instagram esse versículo e as pessoas não gostarem dele? Qual que é o melhor versículo para eu colocar? Qual que é a cor que eu tenho que colocar nisso aqui? Não, sapeca lá e vai embora. Cumpre o que Deus tem colocado no seu coração. A única opinião que importa é a de Deus. Se você não estiver desagradando ele, acabou. Não tem mais ninguém que tem que falar alguma coisa. Não tem. Sai desse lugar. Davi está dizendo, Deus, se eu fiz alguma coisa, é para você que eu tenho que me justificar. Se eu fiz algo de errado com os meus inimigos, que o Senhor me castigue. E o meu castigo pode ser sim, Deus, que esses homens venham, me pisotiem, me mate, faça qualquer coisa. Mas eu não aceito, Deus, que eles se levantem contra mim e eu não fazendo nada. E aí Davi está esperando uma resposta do céu. Do céu. Ele está esperando essa resposta vir do céu. Vamos ver aqui algumas aplicações que aprendemos, né? Do versículo 1 ao 2, a gente vê um clamor por livramento. Então, se você está passando por uma situação que você se sente injustiçado, clame. Clame e peça ao céu, sabe? Deus, me livra, sabe? Senhor, eu confio no Senhor, salva-me daqueles que me perseguem. Seja problema aonde for, em qual área for da sua vida. Se você sente que está sendo perseguido, clame. Estou sendo perseguido? Preciso clamar. Então, versículo 1 e 2 é um clamor por livramento. Ele se apresenta com uma transparência diante de Deus e pede para que o Senhor justifique ele, tá? Davi, ele entende que está vulnerável diante de uma situação, mas ele escolhe confiar em seu defensor. Do verso 3 ao verso 5, a gente vê uma proclamação de inocência. Ele vai falar, né? Senhor, se eu fiz algo de errado, isso, aquilo, outro, me defende. Ele se apresenta com uma transparência diante de Deus e fala, Deus, se eu fiz algo de errado, que o Senhor me julgue. Vamos continuar a leitura. Do verso 6 ao verso 9. Nós vamos ver aqui um pedido por justiça. Levanta-te, Senhor, em tua ira. Ergue-te contra mim. Ergue-te contra a fúria dos meus inimigos. Desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de mim e toma teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações, declara-me justo, ó Senhor, pois eu sou inocente, ó Altíssimo. Faz-me cessar a calamidade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração do justo. Versículos que vai proclamar a soberania de Deus e a grandeza que ele tem em sondar corações. Deus, ele sonda o coração. Deus, ele conhece a mente de cada um de nós. E a gente não vê Davi proclamando e falando assim, gritando para os seus inimigos, falando assim, gente, eu não fiz nada com vocês, parem com isso. Vai ter um momento, quando ele tem a oportunidade de cortar a capa de Saul, né, que Saul entra na caverna para fazer suas necessidades. Davi corta a capa de Saul, mostrando para Saul que ele teve a oportunidade de matar ele, mas não matou. E quando ele vê Saul subindo o monte, ele vai falar assim, Saul, o que eu fiz com você? Nesse momento ele vai perguntar, o que eu te fiz? Mas a gente não vê Davi questionando e falando, Saul, é isso, aquilo, outro. Não.
ele vai pedir para que Deus o justifique. E do verso 6 até o verso 9, ele está clamando aqui por uma justiça divina. Pedindo: Deus, eu entendo que o Senhor é o Deus soberano. Olha o que ele vai falar. O Senhor é aquele que reúne as nações diante de ti. Toma o teu lugar de autoridade sobre elas. Ele vai falar: Deus, eu entendo que somente o Senhor é uma autoridade. Vou pegar aqui no Tesouros de Davi, porque eu quero ler o versículo 7. Gente, o Tesouro de Davi é tão rico, mas tão rico. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Os santos se aglomerarão no tribunal com as tuas reclamações, ou encherão com homenagens solenes. Por causa deles, pois volta às alturas. Quando o juiz abre a sessão do tribunal, os homens se levam aos seus casos e falam diante deles. Da mesma forma, o justo vai à presença de Deus. O salmista se fortalece em uma oração argumentando que o Senhor é o único que pode estabelecer um trono de julgamento. Multidões de santos seriam abençoados, como ele próprio. Se sou muito vil para ser lembrado, porém, por causa deles, pelo amor que tu nutre pelo teu povo escolhido, expõe o teu pavilhão secreto, senta-te junto à porta, dispersando com justiça o teu povo. Quando o meu processo judicial incluir os desejos de todos os justos, com certeza ganhará agilidade, pois Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Davi está dizendo, através do olhar de Spurgeon, o seguinte: Deus, se tem alguém aqui que pode colocar um trono para julgamento, esse alguém é você, é o Senhor. Somente o Senhor pode estabelecer um trono. Ele está dizendo: ninguém mais, além do Senhor, pode colocar qualquer tipo de trono, tribuna, para julgar alguém. Porque você é aquele que consegue julgar com uma retidão muito grande, Somente o Senhor, Deus. Davi está clamando pela sua causa e ele escolhe ouvir o que o céu vai dizer a seu respeito. Do verso 10 até o verso 16, vamos ver a declaração dele falando o seguinte: Deus, o Senhor é meu escudo. O Senhor salva o que tem um coração íntegro. Deus é o justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependem, Deus afiará sua espada, armará um arco para dissipar, preparará suas armas mortais, acenderá suas flechas como fogo. Ele está dizendo o que Deus faz com aqueles que não andam em um caminho de justiça. Davi está declarando a justiça de Deus. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. É o que o perverso faz. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai na sua armadilha. E aí eu falo para você, às vezes você quer colocar uma situação, se defender, se justificar, e você quer que aquela pessoa que está te acusando, aquela pessoa que está contra você quer que aconteça algo com ela. E aí você tenta por alguns meios se justificar para homens, para que aquela situação vá a julgamento diante de homens e o seu inimigo seja punido. Mas uma vez que a gente faz o que esse salmo está pedindo, que é no início, clamar ao Senhor, se apresentar diante dele, se justificar para ele. Davi está nos ensinando que Deus abre uma cova profunda. Está falando que Deus permite que o inimigo caia na cova profunda. Cova essa que ele mesmo abriu. Ou seja, Deus permite que o inimigo caia em sua própria armadilha. Talvez aquilo que estão caluniando, falando contra você, se você esperar mais um pouquinho, sabe? E escolher confiar no Senhor, Deus fará a justiça e o inimigo ele vai cair na sua própria armadilha. Sua maldade se volta contra ele e a sua violência lhe cai sobre a cabeça.
É Bíblia, gente. Você precisa fazer alguma coisa? Foi caluniado, injustiçado, então se levantando contra você. Faz nada não. Não justifica e não se mova. Permita que Deus trate com justiça. Tem um provérbio que vai falar o seguinte: se Deus começar a punir o seu inimigo e você rir, ou seja, gostar da situação que Deus está punindo ele, Deus tira a mão e para a punição. Olha para você ver, Deus é muito justo. Sabe aquele pai, aquela mãe que o filho faz castigo e o irmão ri? E aí Deus fala assim, peraí, o pai fala assim, peraí, vai ter uma chinelada pra você também, pera. Não sei se já passaram por isso, mas lá em casa era um tal de, ô mãe, a Raira tá rindo de mim, né, porque meu irmão apanhava muito. E aí a minha mãe dava uma chicotada nele, uma chinelada, e o que precisava minha mãe dava nele. E aí eu ria. E aí ele falava, mãe, Raira tá rindo. Aí ela, Raira, você quer uma também? E aí rapidinho a gente para de rir. Assim é Deus. Se Deus começa a punir os seus inimigos, aquelas pessoas que levantaram com injustiça contra você, e você começa a rir, Deus para. Peraí, para. Lembro de um stories de uma amiga outro dia, e ela falando assim, gente, teve uma pessoa que fez isso assim comigo, e agora fulano tá colhendo o que plantou, porque tá acontecendo com a vida dela. Mas eu não tô podendo rir, porque se eu rir, Deus vai parar. E eu achei aquilo engraçado. Eu falei, isso, você já riu, Deus já parou. Mas é Bíblia, é Provérbios, tá? Provérbios vai falar, se você rir do momento em que Deus pesar a mão contra o seu inimigo, falar, que bom, agora deu certo pro lado dele, porque agora a justiça vai vir, o chicote tá comendo nas costas dele. Deus para a punição, tá? Darei graças ao Senhor porque Ele é justo, eu cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. E ele vai encerrar com louvor dizendo, Deus, eu vou cantar pro Senhor. Eu vou proclamar que o Senhor é bom, que tem justiça, que antes mesmo de ter uma resposta, eu quero te adorar. É esse o lugar que nós precisamos estar. Um lugar de adorar o Senhor, mesmo não vendo ainda o livramento, a mão de Deus sobre a nossa vida, tá? É isso. É isso, gente. Quantos ensinamentos a gente tem aqui agora nesse Salmo 7? E aí eu vou fazer uma leitura direta do Salmo 27, porque são salmos que se complementam. São salmos que você olha para você vai ver em um clamor por justiça. E o outro, a declaração da confiança mesmo diante do medo. Então a gente viu que o cuxita benjamita lá, o benjamita, ele está levantando aqui alguns falsos testemunhos contra Davi. E Davi não se justifica diante de Cuxi, mas ele vai até o Senhor, clama a Deus e fala, Deus, o Senhor é o único que pode me livrar. E aí a gente vê o Salmo 27, que é um salmo sequência, por ordem cronológica. Então, ordem cronológica era o Salmo 7, depois vem o Salmo 27. Então, ele clamou por justiça e escreveu Salmo 7. Deus, o Senhor é meu juiz, eu preciso me justificar para o Senhor. Se eu fiz mal para os meus inimigos, o Senhor me castiga, mas se eu não fiz, me livra. E eu vou louvar o Senhor. Aí ele vem com o Salmo 27. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Por que eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que devo me estremecer? É um salmo muito conhecido, gente. E aí tem música em cima desse salmo. Quem já viu esse salmo se tornar música? Nossa, deixa eu ver aqui. Vou procurar uma outra tradução para me ler para vocês. Vou ler na ACF. O Senhor é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, a quem me recearei? Tem músicas que cantam, né? Esse versículo. Inclusive aquela música que fala assim, não temerei
Quero andar nas alturas, não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar, pois tua mão me guiará até o fim. São músicas que vão cantar esse salmo. Versículo 2. Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor é o meu desejo, é de morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza da sua santidade e meditar no seu templo. Olha isso, isso aqui eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada com Salmos 27. Eu ia ler direto, mas eu não consigo, tá? Desculpa, mas eu não consigo. Davi tá falando o seguinte: Deus, se tem uma coisa que eu peço pro Senhor, é para poder estar na tua presença, diante de ti, para contemplar a tua beleza. Porque eu entendo que o Senhor é justo, nada pode imitar a beleza que carrega a sua santidade. É maravilhoso, pois ali me abrigará em templos de aflição, e em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos meus inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com grito de alegria e cantarei louvores ao Senhor com música. Ouve minha oração, Senhor. Tem compaixão de mim e responde. Meu coração ouviu a tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltas as costas para mim em tua ira, não rejeite teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixe agora e não me abandone, ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Davi ele já tinha essa plena convicção. E quando chega lá na frente nos evangelhos, nós vamos ver o Senhor repetindo isso que Davi escreveu. Jesus vai dizer: ainda que um pai e uma mãe o abandone, eu jamais te deixarei. Ele está declarando salmos davídicos em vários momentos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir The Chosen. The Chosen mostra isso de uma maneira muito clara. Os discípulos e Jesus, o tempo todo, recita aquilo que Davi dizia. E aqui tem uma clássica passagem que Jesus ele cita: ainda que o seu pai e sua mãe te abandone, eu jamais te deixarei. E foi algo que Davi um dia orou e escreveu: mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandone, eu sei que o Senhor jamais me deixará. Olha que lindo isso, né? O Senhor me acolhe. E isso é ensinamento para a nossa vida. Eu não sei qual que é o momento da sua vida que você está vivendo, momentos onde você pode se ver sozinho, sem saída. Quero te falar isso. Ainda que seu pai e a sua mãe te abandone, sabe? Te vire as costas, o seu Deus jamais te deixará. Jamais. Jamais. Por isso se apegue a Ele. E Ele vai continuar dizendo no versículo 11: ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permita que eu caia na mão deles, pois me acusa de coisas que eu nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim confio que verei a bondade do Senhor. Enquanto estiver aqui na terra dos vivos, espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. O 14, ele está dando um conselho. E ele vai falar: enquanto eu estiver nesse mundo dos vivos, eu esperarei no Senhor. Porque você é o meu refúgio, a minha fortaleza, aquele que me ampara, aquele que me acolhe, aquele que me refugia na sua presença. Acho muito bonitinho porque Davi ele vai falar assim: Deus, eu escutei o Senhor dizendo que era para entrar na sua presença. E eu digo: eis-me aqui. E aí a música vai falar, né? Eu digo: eis-me aqui. Esqueci o resto. Mas é isso. É isso, gente. Olha que coisa mais linda. Ele está dizendo: eis-me aqui, Deus.
Eu vou viver na tua presença. Não temerei, quero andar nas alturas. Quero ver na tua presença. Não temerei, quero encontrar os seus braços. É uma música do PG, ou eu acho que é PG. Música Não Temerei. Eu vou colocar pra você escutar. Não Temerei, 4x1. É uma canção da banda 4x1, tá? Depois vocês anotem aí para vocês ouvirem. E é isso, eu quero terminar esse devocional lembrando para você que quando nós estamos diante de uma situação difícil, saiba que o céu é que vai te defender. E a sua fé vai te sustentar, tá? É bem isso. Quando o céu me defende e a fé me sustenta. Você será sustentado pela sua fé. Anota isso e deixa isso aí bem cravado aí no seu coração. Amém? Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus nesta manhã? Se você quer fazer isso, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou do caminho e hoje você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Por que tem que fazer isso, Raira? Porque a Bíblia diz que se com seu coração você crê que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e você confessar com a sua boca, você será salvo. Do contrário, todos são criaturas de Deus. Mas, filho, somente aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você ainda não aceitou, e quer fazer essa declaração entendendo que a salvação é somente por meio de Jesus, você escreve e eu vou orar por vocês. Se todo mundo que está aqui me assistindo já é salvo, você escreve: eu sou salvo, eu sou salvo. E é muito bom reconhecer isso. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: Raira, a gente não tem certeza de salvação. Você não pode falar que você tem certeza da sua salvação. Eu falei: filha, a minha salvação, para mim, ela vai depender da minha crença. Romanos, no capítulo 9, no versículo 10, vai dizer que se eu crer e eu confessar, eu serei salvo. É óbvio, lógico, que ações pecaminosas te afastam de Deus. Mas uma vez que nós nos arrependemos, nós somos conectados com Ele novamente. E não tem nada que vai te separar do Senhor. Nada. Se você escolhe caminhar com Ele, entendendo que é o sangue de Jesus que te justifica, acabou. Acabou. É isso. Nós já vamos orar para poder finalizar. Raira, agradeça a última oração que fez e apresentou meu filho. Estava numa situação difícil e vi a mão do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Nunca pare. Amém. Amém. É isso, né, gente? Coloque a mão no seu coração e você vai falar assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração, produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor em nome de Jesus e pedir, Pai, para que o Senhor faça com que essa palavra germine no nosso coração. Nós olhamos para ela, Pai, tudo o que vemos é a soberania do Senhor e a confiança de um servo. Nos ensina a entrar nesse lugar que Davi ele estava. Eu creio que Davi não entrou num lugar de ser chamado homem segundo o coração de Deus porque ele não tinha uma vida sem pecado. Mas é porque ele escolheu recalcular a rota rápido, porque ele escolheu habitar na tua presença. Davi deixa claro aqui no Salmo 27, Deus, que ele tinha uma única coisa para poder pedir. E se essa única coisa fosse atendida, era para que ele pudesse morar na tua presença todos os dias da vida dele, porque ele reconhecia a tua mão, ele reconhecia o teu poder, a tua soberania, tudo que o Senhor carrega, Pai, cada atributo seu, Davi conhecia. E nós te pedimos, Pai,
Gera isso dentro de nós, a ponto de nós dizermos a mesma declaração de Davi. Uma coisa pedimos ao Senhor e a buscaremos, para que possamos morar na tua presença todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero entregar cada coração diante do Senhor. Quero te agradecer, Pai, por esse testemunho que veio da irmã que agradeceu pela oração. Tenho certeza que não tem nada a ver comigo. Isso tudo é o Senhor, Pai. Eu entendo que é o Senhor. Da mesma forma, Pai, hoje, nesta manhã, tem pessoas que aqui estão precisando de um socorro vindo do céu. Estão precisando da potente mão do Senhor estendida sobre elas, Pai. Assim como Davi clamava e ele tinha uma certeza que o Senhor estava ouvindo, eu clamo ao Senhor na certeza que o Senhor está me ouvindo, Pai. Olhe para cada vida que aqui está representada e assim também para a minha. Peço para que o Senhor tenha misericórdia de nós e pela tua misericórdia e graça, atenda, Pai, aquilo que nós precisamos. Não nos deixe cair numa linha de murmuração. Antes nos ensina a te servir com alegria, com ânimo, com zelo, com presteza, com bondade. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Eu quero entregar o nosso dia nas tuas mãos, pedir para que o Senhor manifeste e faça a tua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Amém. E amém. É isso. Obrigada, vocês que ficaram comigo até esse momento. É sempre bom ter vocês comigo, tá? Vou mandar o resuminho no WhatsApp, porque teve muita coisa do versículo 27, capítulo 27 que eu não falei. Um beijo, um queijo e até sexta-feira, se Deus quiser.